tudo bem? Seja bem-vindo ao bloco de anatomia. Eu sou Gabriel Marques, sou professor de anatomia, histologia, microbiologia, fisiologia e é muito bom ter você aqui. Vamos praticar bastante, vamos aprender muito o que seria essa anatomia belíssima que vai te servir como base para frente, para cirurgia principalmente, quando você chegar em anatopatologia, né, serve quando você chegar em patologia cirúrgica, quando você chegar em semiologia quirúrgica, a anatomia é a base de todas essas matérias, tá? Então vamos seguir, saber e falar um pouquinho da generalidade, vamos passar aqui. Bom, a gente tem que saber que a anatomia ela vem do grego, significa anatomia, cortar através de, né? Cortar através de. Geralmente, antigamente, não existia a tecnologia que temos agora. Então, a galera ia lá, realizava o seu corte, e eles realizavam o seu estudo, porque hoje você tem a facilidade da tecnologia para chegar, para ver uma artéria, para ver um órgão, tudo. Antigamente não. Antigamente não tinha essa facilidade. Então, era só pegar, cortar, cortava os cadáveres, né? Eles cortavam, descobriam uma estrutura, descobriam uma artéria, descobria um órgão, descobria um nervo, estudava bem o órgão. Por isso que a anatomia vem disso. A anatomia vem de cortar através de, que antigamente eles cortavam. E o meio que eles usavam para sair cortando, se chamava de secção. Tá? Tanto que a palavra de secção ela vem do latim, tá? Que significa o quê? Cortar, separar, para estudos, separar o quê? Os tecidos. Então, quando eles realizavam o que seria esse processo de cortagem, eles já deixavam o seu nome. Por exemplo, uma artéria, que eu estou fazendo aqui a dissecção, né? Faço a dissecção, faço a dissecção, e achei uma artéria. E essa artéria nunca ninguém deu algum nome, ninguém descobriu, eu fui a primeira pessoa. Sou um anatomista. Então o que acontece é que eu vou e deixo meu nome ali. E aí essa artéria se chama artéria de Gabriel. Isso é epônimo. Epônimo é o anatomista que descobriu uma tal estrutura. Você vai ver isso em toda a anatomia em si, você vai ver triângulo de Scarpa, você vai ver o que seria ângulo de Lois, Morgane, Arâncio, ou seja, Malpighi, nome de pessoas que descobriram, fizeram essa descoberta de, trava-língua aqui, né? Fizeram essa descoberta de uma estrutura importante. Isso são epônimos, tá? Bom, temos que levar em conta algumas terminologias anatômicas. Muito importante. Gente, isso aqui é a base. Isso aqui é a base. Então, eu tenho que pegar algumas partes daqui da base que eu vou ensinar para vocês, para podermos aplicarmos mais para frente, quando falarmos de osteologia, de artrologia. Então, isso aqui é muito importante. E não é difícil. A galera às vezes quebra um pouquinho a cabeça, mas não é difícil. É só entender que uma estrutura que está na frente de mim seria o quê? Uma estrutura anterior. Tá? Tudo que está na frente de mim é anterior. Tá? E tudo que está atrás de mim é o quê? Posterior. Minha mão em relação ao meu rosto, ela é anterior. A mão, ela é anterior, tá? Porque ela está na frente do meu rosto. E se ela está atrás, a minha mão é o quê? Posterior. Assim de simples, ela é posterior. As estruturas que estão em cima de mim são o quê? Estruturas superiores. Lembra que isso é relativo. Ou seja, relativo a um órgão. Se minha mão está aqui e a ponta do meu nariz está aqui, quem é superior? A ponta do meu nariz. Então, a ponta do meu nariz, em relação à minha mão, ela é superior. E minha mão, em relação à ponta do nariz, é o quê? É inferior. Tá aí para vocês. Aqui, né? Superior, inferior. É relativo. Se eu boto minha mão aqui, ó, em relação à ponta do meu nariz, a minha mão, ela é superior em relação à ponta do meu nariz, né? Se eu boto minha mão aqui em relação à minha boca, a minha mão ela é inferior em relação à minha boca. Então, essas terminologias, elas são relativos, são termos relativos, tá? Crânio. Lembra que o crânio seria a parte da nossa cabeça propriamente dito, né? Então, as estruturas que estão mais próximas do crânio nós chamamos de estruturas cranianas, tá? Ou seja, o meu pescoço ele está mais próximo do crânio, então ele é uma estrutura cranial, ou seja, uma estrutura, né, em relação à parte ali do crânio. Isso é relativo também. O meu pescoço em relação à minha clavícula, né? O meu pescoço em relação à minha clavícula. Quem é mais cranial aqui? O meu pescoço, porque ele está mais próximo do crânio. Agora, se é a minha clavícula em relação ao, sei lá, ao processo chifoide, que está mais ou menos aqui que a gente vai falar, né? Em relação ao processo chifoide, quem é mais cranial? A clavícula. Então, são termos, de novo, são termos relativos. Caudal é tudo que está ali mais próximo do extremo inferior, ou seja, ali na parte da pelvis. Cauda, caudal vem de cauda. Né? O teu gato, o teu cachorro, eles têm cauda. E tá onde é a cauda deles? Na pelvis. Então, a estrutura da pelvis, do membro inferior, essa região, toda a região nós chamamos de região caudal. Então, as estruturas que estão mais perto da região caudal, nós vamos chamar de estruturas caudales, assim de simples. E que se estão longe, ó, caudal, né? Não consigo mostrar aqui para vocês, mas caudal. E aqui cranial, tá? Então, tudo que te aproxima da região caudal são estruturas caudales. Tudo que te aproxima
do crânio são estruturas craneares. Essas terminologias são muito importantes. Bom, outras terminologias, outros termos como medial, lateral. Bom, a gente mais para frente vai falar dos planos. Existe um plano que se chama plano sagital. Ele me permite cortar o corpo assim, ó. Plano sagital. Com o plano sagital, eu divido meu corpo. O que está próximo do plano sagital, eu chamo de estruturas medial. O que está longe, ó, está se alejando, ficando distante do plano sagital, eu chamo de lateral. Medial, lateral. Tá? Essa estrutura, onde tem a cintura escapular, os músculos peitorais, nós chamamos de tronco. E estruturas que estão próximo, olha o nome, próximo do tronco, nós chamamos de proximal. De novo, isso é relativo. Antebraço, braço. Aqui para vocês, ó, antebraço, braço. O meu antebraço, ou melhor, o meu braço, em relação ao meu antebraço, ele é o quê? Proximal, né? Ele não está próximo do tronco? Olha o meu antebraço. Está distante. E aí vem o outro termo que é distante, ou distal. Tudo que está te deixando longe do tronco, nós chamamos de estrutura distal. Meu antebraço em relação ao meu braço. Quem é mais distal aqui? Meu antebraço. Ele está mais longe do tronco. Superficial e profundo são estruturas que estão mais na periferia e estruturas que estão mais dentro, mais interna do corpo. Isso te faz pensar em quê? Superficial, superfície. Mar, né? Nós que somos banistas, é assim que você fala, banistas? Eu venho do Maranhão, a gente usa muito esse termo lá, os banistas. Eu acho, não sei de onde você deve estar assistindo isso, mas você deve falar com certeza outra palavra para aí, né? Mas as pessoas que tomam banho ali, elas estão mais aonde? Na superfície, né? Tirando uma onda na superfície, nadando de boa. E dentro, profundo do mar, nós vamos encontrar peixes, tubarão, enfim. Então a gente tem que saber essa relação. Tudo que está mais na periferia é superficial e tudo que está mais interno é profundo. Isso porque nós vamos falar de alguns músculos. Os músculos que são, alguns músculos são formados por camadas. O que está mais para a periferia nós chamamos de músculos superficiais. E o que estão mais dentro nós chamamos de músculos profundos. E aí nós temos o que é externo e interno. O externo e interno ele te faz parecer muito também o que é medial e lateral. Porque o externo e interno são estruturas que estão mais, por exemplo, o interno estão mais no centro de um órgão, mais dentro de um órgão. Isso é interno. Por exemplo, nós vamos falar também do coração, mais específico lá no bloco de histologia e fisiologia, que o coração ele tem as suas camadas, né? Ele tem o endocárdio, ele tem o miocárdio, ele tem o epicárdio. Então, o endocárdio ele é o quê? Uma camada, uma capa interna do coração. E o epicárdio? E o pericárdio? Eles são capas mais externas do coração, tá? Bom, alguns termos daqui, lembra que esse material tá aí para vocês lerem, riscarem, não se preocupe, nós vamos disponibilizar tudo. Tem alguns termos aqui, como homolateral, né, que são estruturas do mesmo lado, né, ou seja, meu braço direito, meu antebraço direito, a minha mão direita, eles são homolateral porque eles estão no mesmo lado. Contralateral são estruturas que são ao contrário, né? Nós vamos usar muito esse termo contralateral em algumas patologias, como o famoso AVC, né, o famoso AVC. É muito falado em patologias que dão isso, que seria a parte ali contralateral, tá? O que mais? Nós temos os movimentos também, isso é muito importante. Quando você vai ali na academia, se você não vai na academia, vá, porque é muito importante. Nós realizamos os movimentos, né? Quando a gente vai fazer o que seria o bíceps, malhar o bíceps. Nós pegamos nossa mão, o antebraço, e levamos tanto mão como antebraço sobre o braço. Fazemos isso. Esse movimento se chama de flexão. E quando eu baixo, esse movimento se chama de extensão. Então, flexão, extensão, extensão. Tá? Quando eu abro meu braço, esse movimento, ele se chama de AB, de abrir, abdução. E quando eu fecho, se chama de adução. Existem também movimentos que nós chamamos de rotação. Só que quando eu vou fazer esse movimento de rotação para dentro, ó, estou aproximando do plano sagital. Então, esse movimento seria a rotação medial. E quando eu faço o mesmo movimento de rotação, só que para fora, deixando distante do plano sagital, se chama rotação, ó, lateral. Isso serve tanto para os braços, tanto para as pernas, tá? E outro, quando eu pego minha mão e faço esse movimento, ó, de supinação e pronação, é deitar a mão, né? Supinação e a parte da pronação. São movimentos também que os músculos fazem. Nós vamos utilizar isso em muitas aulas em biologia, na generalidade, em aulas dos membros mais específicos onde tem músculo. Nós vamos falar que esse músculo é um rotador lateral, um rotador medial, ele é um flexor por excelência, ele é um extensor. Então, nós vamos usar essa base para o que seria a parte mais de sistema ali próprio, tá bom? A posição anatômica do corpo eu tenho que saber, porque
nós vamos aprender a colocar o que seria órgãos em posição anatômica, tá? Vou pegar o coração, vou botar ele em posição anatômica, eu vou pegar um osso, vou botar esse osso em posição anatômica. Então eu tenho que saber, no mínimo, a posição anatômica do nosso corpo humano. A posição anatômica do corpo humano é o corpo humano de pé, do jeito que vocês estão vendo aqui no desenho, corpo humano de pé, tá? Com a vista para frente, tá? Vista para frente. Os membros superiores eles vão estar do lado do tronco, do jeito que ele está aí, ó, estendido, estendido. As palmas da mão, ó, aberta e hacia a frente, adelante, como se diz em espanhol, para frente, tá? Os membros inferiores eles estão mais juntos, tá? E os pés eles estão para frente também. Então essa é a posição anatômica normal. Vamos ver em órgãos, vamos ver, né, as estruturas que vamos botar em posição anatômica. Então, para saber essas estruturas, temos que saber a posição anatômica normal do corpo humano em si. E aí nós temos os planos, eu já comentei do plano sagital, né? Temos o plano sagital, ele divide o corpo aqui, ó, pelo meio. O plano sagital divide o corpo pelo meio. Me permite dividir o corpo em direito e esquerdo. Plano sagital, ó, direito e esquerdo. Por mais que na imagem de vocês aí parece que isso aqui é uma esquerda, mas isso aqui é uma direita. Direita e esquerda, tá? Então, quem me permite dividir o corpo em direita e esquerda é o plano sagital, tá? E aí eu tenho também o que seria o plano sagital paramediano. Plano sagital paramediano. Ou seja, ele mantém ali, seria uma paralela ao paralelo, tá? Nós temos o que seria os planos coronários, né? Em formato de coroa, ó, coronários. Os planos coronários ele me permite dividir o corpo em anterior e posterior, tá? E nós temos o que seriam os planos horizontais. Eles fazem aquele corte no meio, tá? Que me permite dividir o corpo em superior e inferior, tá? Temos alguns outros planos, como os planos oblíquos, tá? Que são planos que cortam partes de corpo em direção paralela. A gente não vai falar muito disso, porque chega a ser irrelevante, mas você só tem que saber que esses planos oblíquos, eles ajudam os outros planos, são pequenos cortes que são feitos, isso a gente vai falar mais na parte do bloco de histologia e como faz um corte certinho, tá bom? E é isso. No próximo vídeo a gente já entra já com a outra generalidade que seria da osteologia e vamos seguir um cronograma certinho, tá? Não se esquece de marcar, de comentar, se você tem alguma dúvida, entre em contato com a gente que a gente sempre vai responder. E estuda, pega o seu caderno, assiste o próximo vídeo. Estamos aqui para qualquer dúvida, tá bom? Até a próxima.